Ok? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos trazer aqui nesses encontros online, com o propósito de estudarmos as Escrituras e aprendermos mais sobre os tempos em que vivemos e também adquirirmos a experiência necessária para que possamos ser numerados entre aqueles que não simplesmente esperarão ociosos pela tua vinda, mas aqueles que esperam de forma ativa, trabalhando, fazendo a tua obra nesses últimos dias. Que o Senhor esteja conosco através do Espírito Santo, abrindo nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para a mensagem que vamos estudar nessa tarde. Guia-nos em toda a verdade, que o Espírito Santo seja o nosso professor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ok. Então nós vamos começar nessa tarde a estudar novamente ou revisitar o livro de Daniel e nós vamos fazê-lo no capítulo 11. E existe uma razão muito importante de que nós vamos dedicar tempo para estudar o capítulo 11. Número 1, porque é um capítulo muito pouco estudado. Né? Quando você estuda o livro de Daniel, quando um novo adventista do sétimo dia começa a fazer os seus estudos bíblicos, você passou por isso, eu passei por isso também, você estuda o capítulo 2, o capítulo 1 talvez um pouquinho, né? O capítulo 2, o sonho da estátua, depois o capítulo 3, a fornalha ardente, e aí você estuda o capítulo 4 e 5, que é ali a visão que Nabucodonosor tem, a experiência que ele passa 7 anos ali comendo com os animais do campo, depois no capítulo 5, um pouco talvez a história de Belchazar e a queda de Babilônia, mas o foco mesmo é o capítulo 2, depois o capítulo 7, que são as visões proféticas, né? Capítulo 7, os animais, que se repete no capítulo 8 e 9. E aí o capítulo 10 e 11 fica meio de lado, assim, né? E 12 também. Então, o capítulo 10, 11 e 12, eles fazem parte da última visão de Daniel. Né? Eles são capítulos conectados, né? E o capítulo 11 é onde realmente nós encontramos os eventos históricos mais importantes dessa última visão. O capítulo 10 é como se fosse uma introdução a essa visão, e aí o capítulo 11 são os eventos que são relatados a Daniel, e o capítulo 12, então, é o fechamento dessa visão. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Dentro do capítulo 11, existe uma estrutura muito interessante. E nós vamos ver essa estrutura. Nós vamos ver que é um capítulo muito especial para o povo de Deus nesses dias. E eu quero sugerir para vocês que, da mesma forma que o livro de Daniel, na sua essência, ele é representado como aquele livro doce como mel, né, nas Escrituras, da mesma forma que no tempo de Cristo, as profecias de Daniel tiveram o seu devido lugar no cumprimento profético, especificamente o capítulo 9 de Daniel, com relação às 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo judeu. Lembram que se eles tivessem entendido e compreendido o capítulo 9 de Daniel, eles teriam reconhecido o momento que eles viviam quando Cristo visitou-os durante aqueles anos. Porque aquele capítulo é um capítulo que identifica precisamente o momento histórico em que o Messias apareceria. Seria um pouco antes da destruição do templo, do ano 70, né? E seria depois da reconstrução do templo, depois da primeira destruição, no tempo de Nabucodonosor. Então, aquelas 70 semanas que foram separadas, né, que foram cortadas, que são mencionadas em Daniel capítulo 9, verso 24, é durante aquele período que o Messias apareceria, né? E faria cessar o sacrifício,
né, dar fim aos pecados, confirmar aliança com muitos durante uma semana. Então, todos esses elementos eram extremamente importantes para aquela geração, para aquele momento histórico. Bom, da mesma forma, na época dos nossos pais na fé, os mileritas, né, os adventistas primitivos lá na época de 1840 a 44, para aquela geração, o livro que foi doce na boca como mel também foi o livro de Daniel. Nós vimos que João, ele é dado esse livro e é dito: come o livro e será doce na tua boca e amargo no teu estômago. E nós sabemos que essa experiência ela está conectada a os eventos e a história dos anos de 1840 até os anos de 1844. Só que para aquela geração, a parte especial, aquela porção específica do livro de Daniel que era doce, não era o capítulo 9, mas o capítulo 8 de Daniel. Porque é no capítulo 8 que eles encontraram a grande profecia, a grande mensagem para aquele tempo, que eram as profecias conectadas com as tardes e manhãs, ou os 2300 anos. Então, o estudo do capítulo 8 foi muito importante para a época dos mileritas. O estudo do capítulo 9 foi muito importante para a época dos discípulos, da época dos cristãos primitivos. E da mesma forma, eu sugiro que o capítulo 11 para nós é onde essa porção se torna doce como mel para essa geração. É no capítulo 9 que nós encontramos a mensagem presente para essa geração. Os eventos conectados com o fechamento da história dessa terra. É nesse capítulo. Não que o capítulo 8 e 9 não sejam importantes, são importantes, mas o capítulo 11 se torna uma mensagem presente para nós, uma mensagem que deve ser enfatizada para a nossa geração. E não é à toa que Satanás trouxe tantas nuvens e tanta escuridão que circundam esse capítulo, a ponto de não ser um capítulo estudado no meio adventista, especificamente no meio leigo adventista, né? Nos últimos anos nós temos visto algumas interpretações com relação ao capítulo 11, mas é um capítulo ainda que não tem sido estudado nos últimos anos dentro do meio adventista, especialmente com aqueles novos na fé, com aqueles que fazem os estudos de Daniel e Apocalipse. É um capítulo que é pulado. Eu me lembro quando eu estudava na minha adolescência os livros de Daniel e Apocalipse. Uma vez eu perguntei para um pastor, que era um professor meu, também um colega, por que acontecia isso? Por que nós estudávamos o livro de Daniel até o capítulo 9, e ali às vezes o capítulo 10 um pouquinho, e o capítulo 11 passava-se batido, assim, como se a gente pulasse, né? O capítulo 11. E ele realmente não soube me explicar muito, e ele me mandou um documento, uma referência bibliográfica para eu ler, né? E eu acabei lendo no meu tempo, mas uma dificuldade muito grande, né, em tentar entender as ideias do autor. E isso me fez lembrar um capítulo que também é proibido para os judeus, que é o capítulo 53 de Isaías. Eu até coloquei um vídeo a semana passada, essa semana agora que passou, no grupo lá, de um ministério que existe em Israel, e ali ele mostra esse rapaz entrevistando vários judeus ali, perguntando se eles conheciam sobre esse capítulo proibido do livro de Isaías, que era um capítulo proibido, que estava lá nos escritos, mas que ninguém nunca mencionava, porque era um capítulo que era referente ao Messias. E aqueles entrevistados disseram que nunca ouviram falar, e ele perguntou: vocês desejam ler o capítulo aqui comigo? E eles leram o capítulo, é muito interessante para aqueles que sabem o inglês, dá uma olhada lá, vale a pena. E eles começam a entender, porque veja bem, o judeu ele tem toda aquele background, né, a ideia da expiação, né, a ideia
do santuário, que os pecados tinham que ser transferidos do penitente para os animais, que eles, vamos dizer assim, incorporariam o pecado, que através do sangue haveria purificação dos pecados. Então, eles têm muito bem essa ideia. Então, quando eles estavam lendo o capítulo 53, é curioso, eles começaram a fazer as conexões, dizendo, não, esse é o Messias que vai tomar sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e começam a fazer as conexões. E aí o entrevistador começa a levar eles a fazer algumas conclusões. E uma das coisas que assim acaba acontecendo é que alguns reconhecem que aquilo ali se cumpriu na vida de Jesus, né? E um jovem até me chamou a atenção, ele reconhece, ele disse, não, tudo isso aqui se cumpre na vida de Jesus. E ele diz assim, não, realmente, quando nós aqui em Israel tentamos, quando as nossas conversas acabam indo para esse lado, né, e falando sobre Jesus, é como se fosse terreno proibido. É cortado, é mudado de assunto, né, é tirado o foco. Então não se fala muito sobre isso aqui. E ele diz assim, é bem como o texto disse, ele foi rejeitado. Ele continua sendo rejeitado. Então é muito interessante porque Satanás lançou essa nuvem escura sobre o capítulo 53 de Isaías para o povo judeu atual, para que eles não reconhecessem o próprio Messias que veio salvar o povo de Israel. E isso já vem de muitas e muitas gerações. Daí me parece que o capítulo 11 de Isaías é algo interessante e semelhante, porque parece que o Satanás ele lança uma nuvem preta sobre esse capítulo para que a igreja de Deus não entenda esse capítulo nos últimos dias. Capítulo Então, 11 de Daniel. Desculpa, de Daniel, capítulo 11 de Daniel, né? Capítulo 11 de Daniel. Como se fosse um capítulo proibido também, né? Bom, para nós que já estudamos, né, as profecias há muito tempo já, acho que a maioria de nós está familiarizado com os últimos versos de Daniel 11, tá? Porque esses versos têm sido bastante estudados por todos nós, né? Mas como eu falei para vocês, como nós vamos começar o estudo no livro de Daniel, não há como deixarmos de estudar esses versos, ok? E quero ler para vocês um texto para talvez justificar a razão de eu estar querendo estudar com vocês esse assunto. Deixa eu compartilhar aqui o meu monitor para nós lermos juntos. Depois eu posso fazer esse arquivo disponível, tornar disponível para aqueles que têm interesse. Veja só o que o grande conflito na página 594 nos diz. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação. E o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Notem que coisa interessante. Os acontecimentos ou os eventos ligados ao fechamento do tempo da graça acha-se claramente apresentado. Porém, multidões não compreendem essas importantes verdades. Por quê? Porque Satanás trabalha incessantemente, overtime, para impedir a impressão nos filhos de Deus que os tornariam sábios para a salvação. Então, a minha pergunta para você, aonde que nós encontramos no livro de Daniel o final do tempo da graça? Porque aqui diz que os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça é que acha-se claramente apresentado. Aonde que nós encontramos o final do tempo da graça? Daniel 12?
Daniel capítulo 12. Vamos ler então no capítulo 12, aqui no verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1. E diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, por que nós entendemos que esse verso marca o fim do tempo probatório, do tempo da graça? Que elemento que nós temos aqui que nos faz entender que aqui há quem é justo continue fazendo a justiça, quem não é justo continue fazendo a injustiça, né? O que marca nesse verso aqui? Miguel se levantando. Muito bem, é o fato de Miguel se levantar, né? Miguel, obviamente, isso aqui seria um outro estudo, mas Miguel é Cristo, né? Cristo, Miguel é aquele que é o que Deus é, né? Michael, Miguel, ele se levanta. E quando ele se levanta, você imagina num tribunal, quando os advogados, os promotores, o juiz se levanta, o que acontece? O tribunal, né, entra em recesso. Não há, o tribunal acaba, né? Eu já participei de um júri popular aqui, e quando eles se levantam, acaba a sessão, né? E o veredito está dado. Então eu pergunto para vocês, para nós reforçarmos essa ideia, temos nós um outro lugar nas Escrituras onde nós vemos Cristo se levantando e o veredito sendo dado e o tribunal se encerrando, vamos dizer, e o veredito final sendo entregue? Me ajudem aqui. Gui, o que mais me chama a atenção aqui nesse verso é a definição dada a Cristo, o defensor dos filhos do teu povo. Uhum. Eu acho que é a única vez na Bíblia onde ele tem esse título de defensor, né? Advogado de defesa. Advogado de defesa, né? Exatamente. Então é mais um elemento que nos leva a um tribunal, né? Vocês lembram em Daniel 7 que as mesas são postas, o tribunal se assenta e os livros são abertos e o juízo começa? Então, quando o tribunal se assenta, ou aqueles que, né, fazem parte da corte se assentam, o juízo começa, né? O processo Daniel começa. 7:10. Exatamente, né? Agora, quando eles se levantam, então é o oposto, né? Então é mais um elemento interessante, né? O juiz, o defensor o advogado, desculpa, né? O defensor do povo de Deus. Muito bem, muito boa observação. Agora, temos nós algum outro lugar nas Escrituras, na história, onde nós vemos Miguel, Cristo, se levantando e pronunciando um juízo, um veredito? Apocalipse. Abram comigo no livro de Atos. Eu quero lembrá-los algo importante no livro de Atos, que nos ajudará a entender com mais substância, né, com mais relevância, o fato de Miguel se levantar. Aqui nós temos a história bem conhecida de nós. E eu queria que alguém lesse para nós o verso 54 ao verso 56, Atos capítulo 7. Atos 7, 54 a 56. Ouvindo eles isto, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus.
Muito Eles, bem. porém, Tá até ótimo. o 56, né? Tá ótimo. Tá. Nós sabemos essa história, nós conhecemos a história. Tá falando de quem aqui? Estevão. Estevão, né? Nós sabemos, é Estevão. Depois você pode olhar o capítulo. Estevão aqui, ele acaba sendo morto, apedrejado, e antes da morte, ele levanta os olhos, ele vê o que ele vê em pé, a mão direita de Deus. Uhum. Filho do homem. Filho do homem. Então ele vê o Filho do homem, Cristo Miguel, se levantar à direita de Deus. Qual é a relevância dele ver Cristo em pé à direita de Deus? Notem o que acontece com o apedrejamento de Estevão. Olhem essa citação no ano do grande conflito, 328. As 70 semanas, ou 490 anos, especialmente conferidos aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34. Naquele tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do evangelho pelo martírio de Estevão e perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, iam por toda parte anunciando a palavra. Filipe desceu à cidade de Samaria e pregou a Cristo. Pedro, divinamente guiado, revelou o evangelho ao centurão de Cesareia, Cornélio, que era temente a Deus, e o ardoroso Paulo ganhou a fé cristã. Ganhou a fé cristã, foi incumbido de levar as alegres novas aos gentios de longe. Então, o que acontece no ano 34 e é selado pelo martírio de Estevão? Deus, ele se divorcia de Israel como o povo escolhido e a mensagem vai aos gentios. O tempo probatório, aquelas 70 semanas que foram cortadas, estipuladas lá em Daniel capítulo 9, a nação judaica, ela chega ao fim. A porta da graça para a nação judaica. Veja aqui, não é para os judeus, é para a nação judaica como uma nação escolhida, como um povo escolhido, representante de Cristo e de Deus, é encerrada. Então, mais uma vez, nós vemos aqui Miguel se levantando, Cristo se levantando e o juízo sendo, o veredito sendo dado ali à nação judaica. Ellen White deixa isso bem claro no Grande Conflito, também página 613, quando nós vemos o que ela comentou sobre Daniel 12:1. Aqui ela cita o texto, Daniel capítulo 12, verso 1, Miguel se levantando, e ela diz assim: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleitará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer ele o solene aviso. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando Miguel se levanta, cessa então de Jesus de interceder no santuário celestial. Então a porta da graça se fecha. Ok? Bom, por que eu fiz questão de mostrar isso? Porque, veja bem,
voltando nessa primeira citação, fala os acontecimentos ligados a Daniel 12:1, o final da porta da graça. Daniel 12:1 é onde nós vimos aqui, né, nos últimos 20 minutos, onde a porta da graça se fecha. Então, a minha pergunta é: que acontecimentos que estão conectados ao fechamento da porta da graça? É muito fácil. Se você volta comigo em Daniel 12:1, e diz assim o começo do verso: e naquele tempo se levantará Miguel. Certo? Então, existe um tempo em que Miguel se levantará. Os acontecimentos ligados a esse evento estão descritos nos versos anteriores do capítulo 11. E eu queria chamar a atenção aos 6 últimos versos, começando no verso 40, porque ali também existe um tempo marcado. Veja bem, e no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Então, notem que Daniel 12:1 fala: naquele tempo se levantará Miguel. E Daniel 11:40 diz: e no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Então, é entre o verso 40 e o verso 1 do capítulo 12 que nós temos esses eventos conectados, esses acontecimentos conectados ao final do tempo da graça. Ok? Fica claro isso para todos? Daí a relevância de nós entendermos os últimos 6 versos de Daniel 11. Porque são os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça. Ok? Bom, depois nós vamos voltar aqui ao texto. Então tá. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a nossa jornada no capítulo 11 pelos últimos versos do capítulo. Por quê? Porque são esses versos que estão conectados com o fechamento da porta da graça. São esses eventos que estão conectados. Nós vamos começar a partir do verso 40. Ok? Isso vai servir para nos relembrar algumas coisas e também para nós colocarmos isso em domínio público, para que esses vídeos possam ser compartilhados depois com aqueles que ainda não conhecem. Então nós vamos fazer de uma forma bem calma, sem pressa, desmembrando os versos e os símbolos, para que outros possam se beneficiar também desses estudos. Bom, o verso 40, o que o verso 40 diz? A Bíblia diz: e no fim do tempo, ou no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Então, no capítulo 11, nós vamos ver isso mais para frente. A grande parte do capítulo é uma luta entre esses dois poderes, o rei do sul e o rei do norte. E aqui no verso 40 não é diferente. Diz que no fim do tempo, esses dois reis entrarão em conflito, entrarão numa luta. O rei do sul lutará contra ele, o rei do norte, que se levantará depois contra o rei do sul com carros, cavaleiros e muitos navios, entrando nas suas terras e inundando e passando. Então existem algumas coisas que nós temos que entender aqui, okay? ou relembrar. Primeiro, que tempo é esse, o fim do tempo, que acontecerá essa luta entre o rei do sul e o rei do norte? Será que a Bíblia pode nos deixar claro que tempo é esse, o tempo do fim, o fim do tempo? Segundo, quem é o rei do norte e quem é o rei do sul? Obviamente, nós temos que entender. Terceiro, essa luta que acontecerá. Que luta é essa entre eles? Quarto, o que representam os carros e os cavaleiros? 5, o que representam os navios? E 6, o que significa se inundar a terra? Ok? Então nós vamos começar com a primeira pergunta. O tempo do fim, ou o fim do tempo. Que tempo é esse? Será que é um tempo passado ou será que é um tempo futuro? Ou será que é o tempo em que nós vivemos?
o tempo do fim? Então, vamos deixar que a própria Bíblia responda essa pergunta para nós. Abram no capítulo 12 de Daniel, e no verso 4 nós encontramos o seguinte. O verso 4 diz assim, Daniel 12, 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Então, o livro é selado até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, notem, o livro de Daniel é selado até o fim do tempo. Mas quando que é o fim do tempo? Notem no verso 9 do mesmo capítulo. E ele disse, Daniel, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então notem, o fim do tempo e o tempo do fim é o mesmo tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, o tempo do fim é o tempo em que muitos seriam purificados, embranquecidos e provados. O tempo em que o conhecimento começaria a se multiplicar. O tempo em que os sábios começariam a entender. Notem no capítulo 11, voltem comigo no capítulo 11, porque o capítulo 11 nos fala desse tempo. Nos fala desse tempo em que muitos foram embranquecidos, provados, purificados. Olhem no capítulo 11, no verso 33. A Bíblia diz, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Nós estamos em Daniel 11, 33. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então notem, os entendidos entre o povo, eles ensinarão a muitos, mas sofrerão cativeiro, sofrerão pela espada, pelo fogo, por muitos dias. Temos nós na história um momento em que os cristãos, os sábios, aqueles que levavam a mensagem de Deus, sofreram pelo fogo, foram queimados como tochas acesas, como tochas vivas nas estacas, sofreram pela guilhotina, pela espada, por cativeiro, pelo roubo, foram saqueados, né? foram roubados por promessas que prometiam tesouros no céu, enquanto que aqui você tinha que dar tesouros para a igreja. Idade Média. Exatamente, nós estamos falando do período da Idade Média, da Idade das Trevas. Notem o que a Bíblia continua dizendo. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Que pequeno socorro foi esse que veio durante a Idade das Trevas, onde a igreja sofreu com esse cativeiro, com as fogueiras da perseguição, com as guilhotinas e as espadas? Que pequena ajuda foi essa? Não foi Lutero? Exatamente, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi essa pequena ajuda. Infelizmente, muitos reformadores, e aqui nós enaltecemos os grandes reformadores, mas os filhos desses reformadores, os netos e as gerações que seguiram, eles acabaram se contaminando por causa das lisonjas. Né? Eles diluíram aquela mensagem reformadora e comprometeram aquela verdade por causa das lisonjas. Veja que uma das estratégias de Roma, uma das estratégias de Satanás são as lisonjas. Em inglês fala flatteries. A Bíblia diz, by flatteries they shall deceive many. Posições, prestígio, liderança, poder, corrompe através disso. É uma estratégia de Roma. E a Bíblia continua... Pois não. Só falando aqui, o mesmo aconteceu na época de Jesus, porque como é que os
os líderes judeus permaneceram nos seus cargos. Os imperadores de Roma davam lisonjas a esses líderes judaicos, né? E eles, líderes judaicos, permitiam, então, a presença dos romanos naquele lugar. É a mesma coisa, foi a repetição do que aconteceu na Idade Média. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado. E o verso continua, o próximo verso, verso 35, fala o seguinte: e alguns dos entendidos cairão para serem o quê? Provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Então, notem que aqui nós encontramos a mesma expressão do capítulo 12. Muitos, os entendidos, os sábios, cairão, vão ser provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, até o tempo do fim. Então nós já estamos entendendo quando que é o tempo do fim. Que período nós estamos falando aqui? Nós vemos que esse cativeiro, essa perseguição pelo fogo, pela espada, pelo roubo, aconteceu por muitos dias, né? A Bíblia diz, né? Por muitos dias. E nós sabemos exatamente quantos dias foram esses. Quantos dias foram esses que muitos foram embranquecidos, provados, né? Purificados, caindo pelo fogo, sendo purificado pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo. Abram comigo no livro de Daniel. Só um pouquinho, Gui. Eu queria pontuar uma coisa aqui, que eu acho Sim. que isso aqui é fundamental. Como é que começa aqui nas outras Bíblias que vocês têm, como é que começa esse verso 35? Verso 35, deixa eu voltar lá rapidinho. Esse de Daniel 11:35. E alguns dos entendidos cairão. É o que vocês têm aí todos? Alguns? Yeah. É o que tem aqui na King James, and some of them. Some of Então, them, yes. vejam bem, se alguns destes sábios serão provados, purificados e embranquecidos, significa que outros sábios não o serão. Uhum. Uhum. Tá? Então, esse trabalho somente para alguns, né, de provar, de purificar e embranquecer, vai durar até esse tempo determinado, esse tempo do fim. Né? Então, a pergunta que nós temos que nos fazer, será que nós estaremos entre esses sábios aqui que serão purificados, provados e embranquecidos? Interessante, na King James aqui, fala o seguinte: and some of them of understanding shall fall. Exatamente. To try them, to purge them. Interessante é que, às vezes você pode perguntar, né, por que os inocentes sofrem, por que os justos foram queimados vivos, né, por que o fim de Wycliffe foi o que foi, o fim de Lutero foi o que foi, o fim dos grandes reformadores, por que eles tiveram esse fim, né? Os próprios discípulos, né, se você pensar Pedro, Paulo, Tiago e tantos outros, né, que foram mártires. E aqui nesse verso nos fala disso. Some of them of understanding, they shall fall. Ou seja, o cristão, ele não é cristão para ele ter uma vida sem problemas nessa terra. O cristão, ele vai ter provas, ele vai passar pelo fogo, ele vai ser purificado, ele vai ser embranquecido. Porque o objetivo final que Deus tem para os seus filhos não é essa terra de sofrimento, mas é uma terra purificada pelo fogo, né? Então é um encouragement, é algo para nos trazer conforto e coragem de que da mesma forma que os santos sofreram no passado, né, não há de ser diferente nos nossos dias, né? Então a pergunta é realmente qual dos grupos nós queremos ser? Nós queremos estar entre os grupos das virgens sábias, das virgens nécias. Nós queremos estar entre o trigo ou entre o joio, que é levado pelos ventos, né,
Bom, então a pergunta que eu fiz é: que muitos dias são esses que eles foram embranquecidos, provados, né, e purificados? O próprio livro de Daniel nos fala sobre esses eventos durante a Idade Média, no capítulo 7. Se alguém puder ler para nós o verso 25 do capítulo 7. E 24 e 25, desculpa. 24 e 25 para o contexto. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Muito bem, então nós temos aqui um poder chamado chifre pequeno, que se levantará batendo 3 chifres, 3 poderes, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos. Então aqui nós estamos falando da perseguição, do fogo, do cativeiro, da espada. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Nós já sabemos de quem que está falando esse verso. E eles, os santos, serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Que tempo, tempos e metade de um tempo é esse que a igreja de Deus é entregue nas mãos desse poder? 1260 anos. Muito bem. Vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, e nós vamos ver como a Bíblia explica isso para nós. Lembram? Tempo, tempos e metade de um tempo. Olha só, em Apocalipse 12, verso 14, o que a Bíblia diz. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Apocalipse 12, verso 14. Para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Ok? E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então aqui o rio é um símbolo da perseguição que foi lançada pela serpente, a mulher, a igreja de Deus, que era sustentada no deserto por tempo, tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é isso? Olhe no capítulo 12, mas no verso 4. Desculpa, o verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, o tempo, tempos e metade de um tempo são quantos dias? (1260). Muito bem, 1260 dias. Tá? Então, é claro que nós estamos falando aqui dos dias, dos muitos dias, que se iniciaram em 538, quando o último daqueles 3 chifres foi arrancado e o chifre pequeno sobe no trono político da Terra. 538, os ostrogodos são arrancados. E aí ele começa a supremacia papal desse poder chamado o chifre pequeno, que perseguiu durante a Idade das Trevas, durante 1260 dias. Se você conta 1260 dias a partir daquele ano de 538, você chega no ano de 1798. Todos nós sabemos disso, aplicando o princípio dia-ano. Entendi. Só Sim. para constar aí, no capítulo 11 também fala no verso 2 e no verso 3, né? 42 meses, cita ali as minhas 2 testemunhas durante 1260. Exatamente. Nós vamos ali depois nesse verso. Então, notem que são o tempo do fim, ou o fim do tempo, é o fim desse tempo de perseguição. E nós podemos marcar como o ano de 1798. Ok? Esse é o tempo do fim, o fim do tempo que Daniel 11, verso 40 se refere. Que Daniel 11, verso 35, se eu não me engano.
verso 30, verso 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Quando que é o fim desse tempo? 1798. Bom, a pergunta que nós temos que fazer é o que marca o fim desse tempo? Se o começo é marcado pela supremacia política romana, papal, o fim, o outro lado dessa linha, desse tempo, deve ser marcado pelo fim desse domínio, pelo fim dessa supremacia. Ok? Então, isso aí é mensagem básica, né? É standard message, como a gente diz, né? Para os adventistas. É algo assim fundamental para a fé adventista. Então, alguma coisa acontece que marca esse fim. Bom, Daniel 40 diz que o que acontece é uma luta. Veja lá, volta lá no verso 40. No fim do tempo, 1798, o rei do sul lutará com ele. Então aqui é uma luta, um conflito entre o rei do sul e o rei do norte. Que conflito que existe, que acontece em 1798? Quem são esses players, né? Esses atores, esses dois protagonistas aqui, o rei do sul e o rei do norte? É isso que nós vamos ver agora, né? Nós vamos lembrar de que o rei do norte nas escrituras é o rei que domina a região da Babilônia. Em referência a Jerusalém, a Babilônia, ou o rei da Babilônia, aquele que domina a região da Síria, da Babilônia, é caracterizado nas escrituras como o rei do norte. Abram comigo no livro de Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2. E se alguém pudesse ler o verso 6 e 7. Zacarias 2, 6 e 7. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia. Muito bem. Então, a terra do norte é a Babilônia. Veja em Jeremias, capítulo 25. Nabucodonosor é chamado o rei do norte. Jeremias, capítulo 25. Verso 9. 9. Isso. O que diz ali? Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Muito bem. Então, o rei do norte aqui, Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Agora que há uma lição interessante para nós. A Babilônia, em relação a Jerusalém, ela não estava ao norte de Jerusalém, mas ela estava ao leste de Jerusalém. Entre Jerusalém e a Síria, e a região da Babilônia, existe um grande deserto. Então, para que eles pudessem atacar a região da Palestina, eles sempre vinham pelo norte. Eles tinham que dar um balão, né, fazer o contorno para não atravessar aquele deserto. Por isso que eles atacavam pelo norte. Então, eles são, em referência à história, eles são conhecidos como o Rei do Norte. E a lição é a seguinte: Babilônia, nas escrituras, também é tipificada como o vento leste. Por quê? Justamente por causa da posição geográfica
de Babilônia com relação a Jerusalém. E aqui há um problema, porque existe um outro povo nas Escrituras que também é conhecido como povo do leste, ou vento leste, que são os filhos de Ismael, os descendentes de Ismael, o Islã. Por isso a importância de nós sempre olharmos o contexto em que a passagem se refere. Ok? Então, essa é uma lição para nós. Eu lembrei, porque a gente acabou lendo aqui, eu lembrei desse ponto e eu queria deixar registrado. Okay? Nesse caso aqui, nós estamos falando de Nabucodonosor, o rei do norte, rei da Babilônia. Existe um princípio nas Escrituras que nós precisamos lembrar também, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Abram lá, 1 Coríntios 15. Verso 46. Princípio bem simples, que diz assim, 1 Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então, obviamente, em 1798, Babilônia já não existe mais. Lembra que Babilônia jamais seria reconstruída. Babilônia não existe mais. Então, nós não estamos falando em Babilônia literal, mas nós estamos falando em Babilônia espiritual. Veja só. Primeiro o natural, depois o espiritual. Então você tem Babilônia literal, você tem Babilônia espiritual. Você tem Jerusalém literal, ou a terra gloriosa literal, e você tem a terra gloriosa espiritual. Você tem o Egito literal e o Egito espiritual. Então esse é o princípio aqui que Paulo nos fala. Ok? Então, se não é Babilônia literal, quem é a Babilônia espiritual? Então, nós estamos falando de Babilônia espiritual, e essa é uma pergunta muito fácil de se responder quando nós vamos no capítulo 17 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, se alguém puder ler para nós do verso 1 até o verso 6. Nos dá a resposta lá. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias de sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Muito bem, então quem é essa mulher, esse poder perseguidor que está embriagado com o sangue dos santos, que se deita com os reis da terra cometendo fornicação, né? Senão Roma papal. Ok? E na sua testa estava escrito Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então veja que aqui nesse momento histórico do capítulo, ela já está embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Então aqui nós estamos falando no final dos 1260 anos. Ela já está aqui em cativeiro. Nós vamos ver num outro momento que ela já está no seu próprio cativeiro aqui, embriagada com o sangue dos santos. Então, Babilônia espiritual é Roma papal. Então, isso responde para nós quem é o rei do norte em Daniel capítulo 11, verso 40. O rei do norte é Babilônia, Mistério, a grande Babilônia, Roma papal. E o rei do sul? Porque aqui em 1798 nós temos uma luta entre o rei do sul e o rei do norte.
Quem é o rei do sul? Nós vamos usar o mesmo princípio e vamos lembrar que o rei do sul, a região do sul em relação a Jerusalém é o Egito. Né? Muito simples. Olhem comigo no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 9. Se alguém achar, pode ler o verso para nós. Verso 9 e 10. Gênesis 12, 9 e 10. Vai. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. Desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Muito bem. Então, o Egito, em relação à Palestina, é a região do sul. Okay? Um outro verso no livro de Isaías, capítulo 30, reconhece aqui o Egito como a terra do sul, uma besta do sul. Isaías capítulo 30, verso, eu leio para nós. Verso 1. Ai dos rebeldes, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre o pecado, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Verso 6. Peso dos animais do sul para a terra da aflição e da angústia. Então, os animais do sul são os animais do Egito, ou uma referência ao reino do Egito. E aqui há uma advertência àqueles que se misturam com o Egito, que descem, notem o seguinte, aqueles que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força do Faraó. O que isso te lembra? Aqueles israelitas que descem ao Egito para se fortificarem com a força do Faraó. O que lembra vocês esse texto? Fazendo um parênteses aqui. Não teve na história da Bíblia, um pouco antes da invasão por Nabucodonosor, que foi dito para eles não irem para o Egito. E eles desobedeceram e foram para o Egito, e foi aí que foi invadida Jerusalém, e Nabucodonosor entrou com seus exércitos. Não teve um momento assim? Interessante. Eu me recordo, na época de Josias, que ele não era para se envolver com a guerra, né, contra o faraó Naco, né, do Egito. Não me recordo desse momento antes da destruição do templo. Pode ser que realmente esteja lá, eu não me recordo. Mas eu estou pensando ainda em um outro momento histórico importante. Um momento talvez aqui que aquela pessoa que você menos espera faz uma aliança com o mundo. Porque o Egito aqui, acho que todos nós entendemos, né? Simboliza aqui o mundo, né? Da onde você menos espera essa aliança, ela acontece. Né? E eu me refiro aqui ao grande sábio Salomão. Salomão ele não fez uma aliança com o faraó, né? Ele não casou com a filha do faraó, ele se deitava com a filha do faraó, cometendo essa coisa que Deus tinha proibido, né? Para que eles se misturassem. O grande sábio, né? E eu sinceramente eu jamais ia imaginar que pessoas que estudavam com a gente dentro desse grupo, dessa mensagem, fossem se rebaixar, né, de tal forma a buscar, como aqui diz,
a se fortificarem com a força do faraó, descendo ao Egito, indo ao mundo para buscar, né, a sabedoria do mundo, para beber das cisternas quebradas do mundo, achando que aquilo ali ia alimentar, ia fortificar, ia engrandecer, coisa que Deus proibiu, né? Da mesma forma que Salomão, o grande sábio Salomão, jamais, talvez, ia se imaginar que ele desobedeceu a Deus de forma tão aberta, né? A criar alianças com o Egito, porque buscava alianças econômicas, militares, e naquela época era através de casamentos que se faziam essas alianças, né? Mas queria fechar o parênteses aqui, só algo interessante. O mundo, irmãos, ele não nos oferece aquilo que sustenta, aquilo que alimenta, né? A filosofia do mundo, a sabedoria do mundo é loucura para Deus, né? Nós temos que lembrar disso. Então, o Egito é a terra do sul. Mas, mais uma vez, o Egito aqui não é o Egito literal. Nós estamos falando do Egito espiritual. E a Bíblia fala de um Egito espiritual no livro de Apocalipse. Abram comigo em Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11. O Júlio mencionou esse texto relacionado aos 1260 anos, aos 42 meses, né? Veja só o que acontece aqui no capítulo 11, verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Que duas testemunhas são essas que têm poder para tornar a água em sangue? Não, desculpa, para fazer com que não chova e para ferir a terra com pragas. Quem são essas duas testemunhas aqui? Elias foi ele que orou e que por 3 anos e meio não chovesse. Os céus se fecharam. E o outro? Quem é que trouxe todas as sortes de praga sobre a terra? Moisés. Então nós estamos falando de Elias e Moisés. As duas testemunhas, Elias e Moisés, ou, em outras palavras, a lei e os profetas. A lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias. A lei e os profetas, se eles não falarem segundo essa palavra, porque não há luz neles. Então, as duas testemunhas é um símbolo das sagradas escrituras, a lei e os profetas. E elas testemunham durante 1260 anos, ou 42 meses, cobertas de saco, pano de saco. Que cor que é o pano de saco? Alguém sabe? É negro. Era negro naquela época? Pano de saco negro. Era negro, né? Como é que a gente sabe que naquela época era negro? Abram comigo no capítulo 6 de Apocalipse. Perdão, qual é o livro? Apocalipse. Apocalipse 6. Alguém pode ler para nós o verso 12? Verso 12. Olhei enquanto ele abria o sexto selo,
houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como o saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Então, esse saco de silício aqui é o sackcloth, é o mesmo pano de saco que nós vemos aqui no capítulo 11. Qual é a cor desse pano de saco? Negro. Então, notem que os 1260 anos, onde as duas testemunhas, as escrituras sagradas, a lei e os profetas, deram o seu testemunho, elas deram o seu testemunho cobertas com o pano de saco, ou com escuridão, ou durante a idade das trevas. E aí, no final desse tempo, notem o que acontece. Verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Aqui nós estamos falando de um poder que sobe do abismo, que vai lutar contra essas duas testemunhas e vai matar, vencer e vai matar. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Foi Jesus crucificado em Sodoma e Egito? Não. Espiritualmente foi crucificado em Sodoma e Egito. Espiritualmente essas cidades se chamam Sodoma e Egito. Quem é esse poder que faz guerra contra a Bíblia? Que espiritualmente é chamado Egito, é chamado Sodoma. Notem as características da Bíblia de Sodoma e de Egito. Rapidamente, quero lembrar vocês, no capítulo 5 do livro de Êxodo, e depois no livro de Judas. Êxodo capítulo 5, verso 2, a Bíblia diz: Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então, Faraó cultivava o espírito de incredulidade. Quem é esse Deus? Eu sou Deus, eu sou o meu próprio Deus. Sabe que a maior forma de idolatria é autoadoração. Essa pergunta também soa como deboche. Deboche? A mesma coisa que fizeram com Cristo. Exato. Deboche, né? Deboche. Se nós formos trazer isso para os nossos dias, quem são aqueles incrédulos que não acreditam em Deus, que não reconhecem a Deus, senão os ateus, o espírito ateísta, o espírito ateu? Quem é esse Deus? E qual é o Deus do ateu? Senão o seu próprio eu. Então veja que o ateísmo e o espiritualismo ele anda de mãos dadas. Porque a maior forma de espiritualismo ou de paganismo é autoadoração. É você ser o seu próprio Deus. É você saber e você ser esse poder supremo que governa a tua própria vida. Autoadoração. Adorar a obra das tuas próprias mãos. Então, quando a gente vê o Egito, que era extremamente espiritualista, panteísta, e ao mesmo tempo extremamente incrédulo aqui, nós vemos que o espiritualismo e o ateísmo ele anda de mãos dadas. Eu costumo contar um episódio que aconteceu comigo na faculdade, onde o professor de geomorfologia discutia com a gente algumas coisas sobre a criação versus evolução, fazendo um deboche assim, sobre o criacionismo, né? E aí eu fui obrigado a interromper a aula e perguntar, tá, mas como é que você explica? Basicamente ele estava querendo justificar que tudo se organiza, né? Tudo tende à organização. E eu disse, como é que você explica a segunda lei da termodinâmica,
que fala exatamente ao contrário, que tudo se desorganiza, que tudo tende à desorganização e ao caos. Se você comprar um carro 0 km, botar na sua garagem e esperar 20 anos, o que vai acontecer com o aço, com o metal, com o ferro, com a tinta? Todos os elementos eles tendem à desorganização. Isso vai completamente contra a ideia de que de uma explosão as coisas se organizaram. Em seres viventes tão complexos como nós, que se uma coisa está distorcida ou fora do balanço, você começa a ter diabetes, você começa a ter sérios problemas por causa de algumas diferenças no seu organismo. E aí ele disse, bom, mas veja bem, nessa área existe uma teoria budista que explica muito bem o porquê dessas. Então veja bem, chega um momento que o ateu ele tem que buscar a resposta onde? No espiritualismo. Então eles são o seu próprio Deus, eles são os seus governantes, né? Eles fazem as suas próprias leis. Eles não se sujeitam a um Deus criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. E esse era o espírito dessa nação, dessa cidade que se chama Egito. Um espírito de incredulidade. Só que existe uma outra característica que nos ajuda a entender que nação é essa. No livro de Judas, Judas tem um capítulo só, no verso 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então essa cidade ela é o Egito, mas ela é Sodoma, espiritualmente. E a característica de Sodoma está aqui nesse verso. Sodoma, a característica principal é licenciosidade, a fornicação, a imoralidade sexual e o homossexualismo. Porque aqui diz que eles iam após carne estranha, outra carne. Que nação cumpre todas essas especificações? Fez luta contra a Bíblia, venceu durante um tempo as Escrituras, queimou milhares e milhares de exemplares das Bíblias. Uma nação que nas assembleias, a primeira nação que em assembleia pública rejeitou a existência de um Deus, a ponto de mudar a semana de 7 dias para 10 dias. Uma nação extremamente imoral, que desqualificou ou tirou a relevância do casamento, tornando o casamento um simples contrato, facilitando o divórcio, descriminalizando relações homossexuais. Que nação é essa perversa, imoral, senão a França? Veja só o que Ellen White nos fala sobre a França. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas, vocês conseguem ver? E onde seus corpos jazeram é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito. Imagina, depois de todas aquelas pragas, ele ainda não deixou Israel ir. Quando em nome do Senhor a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isto é ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente a Sodoma, ou com Sodoma. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade.
E este pecado também deveria ser característico preeminente da nação que cumpriria as especificações deste texto. Essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e culto à mesma. Então notem o seguinte, irmãos, para aqueles que têm promovido hoje de que a Revolução Francesa foi algo bom, que essas ideias iluministas na França realmente iluminaram a terra com a glória da liberdade, dos valores da democracia e etc., não o fazem baseado nas Escrituras. Por que eu digo isso? Porque da onde que essa besta ela sai, em Apocalipse capítulo 11? Da onde que ela vem? Vocês perceberam de onde é que ela vem? Apocalipse 11? Apocalipse capítulo 11. Não, qual é o capítulo? Capítulo 11? Ah, tá. Capítulo 11, é. Tá. Ela vem dentre os povos, né? Não é isso que fala. Quero ver se alguém consegue pescar. Onde é que ela vem? Desculpe, qual foi a pergunta? É que as crianças aqui estavam chorando e a gente não escutou. A pergunta é, o comentário que eu fiz aqui, nós sabemos que existem pessoas hoje dizendo que a revolução, os ideais da revolução, eles são coisas boas, são coisas que trouxeram liberdade, né? E nos libertaram das trevas espirituais. Mas isso não está de acordo com as Escrituras, porque as Escrituras dizem que esse poder ele tem uma origem. E da onde que é a origem? Hã? Do abismo? Do abismo? Do abismo. Verso 7, olha lá. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Que besta é essa que sobe do abismo? É a França. A França é marcada nas Escrituras como essa besta que sobe do abismo e faz guerra contra a Bíblia. Muito bem. Para nós encerrarmos essa parte, a Bíblia diz em Daniel 11:40 que haveria uma luta entre o rei do sul, que nós sabemos que agora é quem? A França ateísta, e o rei do norte, Roma papal. E nós temos o ano de 1798. Vamos juntar essas duas coisas agora nesse verso aqui. Os períodos, grande conflito 266. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Nós acabamos de provar isso pelas Escrituras. Os 1260 anos de supremacia papal começaram em 538 da nossa era e terminaram, portanto, em 1798. Nesta ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer poder que antes possuíra.
O que foi ferido de morte aqui? O poder político. Porque houveram outros papas, a igreja continua, mas o poder e essa supremacia que eles possuíam foi ferida de morte. E essa é a conhecida ferida de morte que nós temos em Apocalipse capítulo 13. Se Apocalipse e Daniel é o mesmo livro, são o mesmo livro, então, aonde que nós temos a ferida de morte no livro de Daniel? Nesse verso. Daniel 11, verso 40. É uma descrição da ferida mortal em 1798. Bom, nós vamos parar por aqui hoje. E semana que vem nós vamos ver que existe uma retaliação nesse mesmo verso. Notem comigo lá, no capítulo 11, verso 40, que o verso não para por ali. O verso diz assim: e no fim do tempo, 1798, o rei do sul, a França ateísta, lutará contra o rei do norte, Roma papal. E esses são os eventos aqui que nós escrevemos. E o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e inundará e passará. Haverá uma retaliação aqui. O verso sugere uma retaliação do rei do norte agora contra o rei do sul. E essa retaliação que nós vamos ver semana que vem. Vamos recapitular semana que vem. Eu sei que muitos para isso não é algo novo, mas nosso objetivo aqui é colocar isso em domínio público para que outras pessoas possam aprender e se beneficiar também. Tá bom? Vamos orar. Nós passamos bastante do tempo hoje. Vamos orar e aí depois eu abro um pouquinho para a gente conversar. Senhor, obrigado pelos momentos preciosos de estudo, reflexão. Obrigado porque o Senhor tem colocado essas coisas de forma tão clara na nossa frente. Como o Espírito de Profecia nos disse, esses eventos conectados com o fechamento da porta da graça estão claramente revelados na Tua Palavra. Mas, ao mesmo tempo, multidões desconhecem, como se nunca tivessem sido revelados. Nosso objetivo aqui é não somente aprendermos, mas também mostrarmos a outras pessoas que estão em trevas com relação a esse entendimento, a esse capítulo de Daniel. Muitos irmãos adventistas não conhecem esses eventos conectados a Daniel capítulo 12, verso 1. Possamos ser fiéis no nosso trabalho, no nosso ministério pessoal aqui, para que possamos assim também nos preparar para esses eventos conectados com o fechamento da porta da graça. E a obra de preparo individual que cada um de nós temos que fazer. Abençoe-nos nesse final de semana especial que relembramos o sacrifício e a ressurreição de Cristo e o poder do sangue de Jesus que nos liberta do pecado. Que essa possa ser uma realidade na vida de cada um de nós e possamos experimentar isso de forma viva e eficaz na nossa vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.